Olá, meus amados, mais uma vez, Urique Costa, canal Sem Fermento. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Desde já agradeço a você que tem assistido os vídeos, deixado seu like, a você que se inscreveu aí no canal há poucos dias, que ativou o sininho, continue assistindo os vídeos, compartilhe com seus amigos e familiares. E quero também estender o convite a você que caiu aqui de paraquedas, a ativar o sininho, receber notificações a cada vez que eu postar um vídeo e também compartilhar com seus amigos e familiares. Bom, pessoal, eu estava aqui pensando a respeito do que acontece quando uma pessoa hoje se converte na religião. O que acontece quando uma pessoa hoje se converte na religião? A religião automaticamente transporta essa pessoa para o tempo passado, para o tempo debaixo da lei. E essa pessoa ela vive nos dias de hoje, de 2021, como aqueles que viviam antes do período da cruz. Então, antes de falar a respeito das coisas que eu quero falar, eu preciso que você saiba que existem duas sementes. Eu preciso que você saiba que existem dois pactos, ou seja, duas alianças, para que você não venha fazer confusão daquilo que você vai ouvir. Primeiro, sobre as duas alianças. Se eu hoje aceitar Cristo segundo a religião, o que eles vão fazer? Eles vão me transportar para o tempo da lei. E no tempo da lei, faz-se necessário aguardar o Messias. Faz-se necessário aguardar o Messias e cumprir com determinadas ordenanças da lei. Jejuar, batizar. No caso, o batismo lá é lavar com água, oblação. O batismo naquela época era para arrependimento, tá, pessoal? Não era para transformação de vida, não. Era só assim, era como se você demonstrasse que dali em diante você seria uma pessoa diferente, uma pessoa comprometida com a palavra, mas isso não significava que você seria uma pessoa diferente, que você era uma pessoa ruim, agora você vai ser uma pessoa boa. Não, não literalmente. Então, outro dia um amigo meu colocou no Facebook, falando a respeito disso. Ele é assembleano, tá, pessoal? Nada contra os assembleanos, não é nada pessoal, é contra o que se prega, tá? Nossas armas não são carnais, e sim espirituais, poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Fortalezas são sofismas, ideias implantadas nas nossas mentes, que se fizeram fortaleza como bloqueio para que a verdade entre. A verdade que colocaram na sua cabeça não é a real verdade, mas essa verdade, meia verdade, que colocaram na sua cabeça, se transforma em uma fortaleza para que a verdadeira verdade não alcance a sua mente e não te liberte. Então é contra isso que eu falo. Ele postou lá, provavelmente ele deve ter tido uma queda, como diz o sistema religioso. Ele provavelmente é um rapaz novo, deve ter lá seus 23, 24 anos. Não tem namorada e todo jovem nessa idade quer namorar. Provavelmente ele deve ter se visto diante de alguém bonita ou diante de uma situação da qual ou ele cedeu ou ele estava prestes a ceder, mas a consciência pesou. E aí ele falou assim, eu pensei que o velho homem tivesse morrido nas águas do batismo. Não vai morrer. O velho homem morreu na cruz. O velho homem morreu na cruz, não foi nas águas batismais, porque essas águas aí não tem nenhum efeito no âmbito espiritual. Ok? Mas primeiro é necessário que você saiba a respeito dos pactos. O Primeiro Testamento foi todo voltado para um povo específico. E nenhum povo ao redor, adjacente, ao redor de Israel, foi convidado a andar segundo o Antigo Testamento. Ali Deus não convocou e não deu permissão a convocar outros povos a andar segundo as leis determinadas por Deus no primeiro pacto. Ou eu estou mentindo?
Não. Não estou mentindo. Então o que acontece? Se o Primeiro Testamento foi voltado todo para um povo, por que eu tenho que me submeter a isso? Ah, não, porque agora você tem que ser parte do povo de Deus. Tá, isso aqui era o povo de Deus, era. Mas eles erraram mais do que os que não eram. Porque eles estavam debaixo de uma lei. Sabe para que Cristo nasceu? Talvez você não saiba. Anota aí. Gálatas 4, versículo 4. Tá? Gálatas 4:4 diz ali que Cristo nasceu, vindo, pois, a plenitude do tempo, Deus enviando seu Filho, nascido de mulher, sob, S-O-B, sob, que quer dizer debaixo, sob, debaixo da lei. Com que intuito? De manter aqueles que estavam lá de uma forma direita? Não. Nasceu debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, perdidos sem esperança. E ele nasceu com esse propósito, de resgatar os que estavam debaixo da lei. E aí você entra no sistema religioso hoje, eles te transportam para debaixo da lei. E sendo levado para debaixo da lei, você precisa do resgate de Cristo. Só que Cristo já se manifestou e já resgatou. Ele não vai resgatar de novo. Porque para resgatar de novo, ele teria que se manifestar novamente, ir à cruz novamente e resgatá-los novamente. Isso não vai acontecer. Isso não te pertence mais. Lembra daquela personagem da Fabiana, Carla? Isso não te pertence mais. Então, uma das coisas é essa. Por isso eles levam você para o tempo antes da cruz. Outra coisa, por que eles levam as pessoas para o período antes da cruz? Que no período antes da cruz, eles tinham que abrir mão de praticamente tudo para agradarem a Deus. Porque era a maneira pela qual a sua fé era demonstrada. Só que tudo aquilo era um ato que durou até o período em que Cristo se manifestou. Quando Cristo se manifesta, essas oblações, esses tipo de trabalho realizado por mãos humanas, não tem mais valor algum a partir do momento em que ele vai à cruz e diz tetelestai, que quer dizer está consumado. Bom, esse é um. O outro motivo pelo qual eles transportam as pessoas para depois da cruz, antes da cruz, aliás, é que antes da cruz eles eram liderados por um grupo religioso, pelos sacerdotes. Os sacerdotes praticamente determinavam. E hoje eles transportam vocês para antes da cruz para direcionar os seus passos, para que vocês fiquem submetidos às suas orientações, às suas vontades, e para que vocês se submetam aos seus pedidos. E com isso eles podem arrancar a gordura, a lã e terem o lucro do seu serviço. Não do deles, do seu serviço. Que sempre, todo mês, deixa lá 10%. Então, esses são um dos motivos pelos quais eles transportam as pessoas para o período antes da cruz. Só que hoje nós não vivemos nesse período antes da cruz. Nós vivemos no período pós-cruz. E o que sobrou para nós no período pós-cruz? Antes, as obrigações dos homens. Depois, os direitos conquistados por Cristo para mim, para você. Hoje nós deveríamos estar usufruindo do que Cristo conquistou. E não nos submetermos a um período do qual nós temos que ficar se submetendo a sacrifícios, do qual Cristo já se ofereceu por mim e por você como sacrifício. Isso não diretamente a nós.
Tá? Quando eu falo por mim e por você, é porque eu estou nos transportando também. E isso é errado. Cristo conquistou isso para eles lá atrás. E nós que já nascemos depois da cruz, já nascemos com essas conquistas sobre a minha e a sua vida. Já nascemos com essas conquistas de Cristo sobre as nossas vidas. E se eu fizer algo diferente do que Cristo, por exemplo, Cristo me isentou, ele rasgou a escrita de dívida. Ele rasgou, ele cancelou, rasgou. Não há mais uma pendência de mim para Deus. Nunca houve. Ou seja, aqueles que estavam lá e que fizeram a transição, que estavam acostumados a matar uma rolinha, uma pomba, um coelho, ou sei lá quais tipos de animais eles ofereciam a Deus pelos seus pecados, carneiro, ovelha, bezerro, não importa. Se eu vivia naquela época e agora Cristo veio e pagou o preço na cruz e eu continuo fazendo, eu estou anulando a oferta de Cristo sobre a minha vida. Eu estou anulando o sacrifício que Cristo realizou sobre a minha vida e continuando com a minha prática religiosa, crendo que aquelas atitudes da qual eu ofereço o sacrifício é que é capaz de me perdoar diante de Deus, porque sempre foi assim e vai ser assim até o fim. Hoje mudou as coisas. Hoje mudou. Até o meio religioso mudou o meio de sacrificar. Hoje você sacrifica seu bolso. Hoje você sacrifica seu bolso. Eles dizem que os dízimos é para manter a casa do Senhor, ou seja, luz, água, aluguel. Isso não está na Bíblia não, meu amado. Se não está na Bíblia, sabe o que significa? Heresia. Heresia. Heresia não é o que eu digo aqui. Heresia é o que eles fazem com a palavra de Deus. Então, sabendo que existem esses dois pactos e que o primeiro pacto foi todo voltado para o povo de Israel exclusivamente, agora eu preciso que você saiba a respeito das duas sementes. As duas sementes descendem de quem? De Eva e a serpente? Ou de Eva e Adão? Ou de Adão e Eva? De quem descendem as duas sementes? A palavra de Deus diz lá em Gênesis 3,15: e porém inimizade entre ti e a mulher. Gênesis 3,15. E inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e o teu descendente. Tu lhe ferirá o calcanhar, ele te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Fazendo ali alusão a respeito, a primeira profecia bíblica, falando ali a respeito de Judas. Ok? Talvez você não saiba que ele põe essa inimizade entre os descendentes da serpente e os descendentes da mulher. Bom, aí eu te pergunto, cobra tem descendência? Então, Jesus, em algum momento da história bíblica ou da história que ficou registrada aí, que não entrou num cânon bíblico, foi mordido por uma cobra em seu calcanhar? Ou porventura Cristo ele esmagou a cabeça de alguma cobra, como botou lá Mel Gibson, que ele está ali no Monte Getsemane, né, fazendo a oração, e vem aquela serpente e ele pisa na cabeça. Pisa na cabeça da serpente, pisa na cabeça da serpente. Teve isso registrado em algum momento histórico, tanto na Bíblia ou fora dela? Não. Ali a Bíblia está se referindo a uma atitude traiçoeira. Judas traiu ou não traiu a Cristo?
A traição, ela é comparada a algo rastejante, ela se rasteja. Ela vem rastejando. E quando você menos espera, ela arma o bote. Isso é uma traição. Isso é uma mordida no calcanhar, é algo que veio por trás, é algo do qual você não esperava. Isso é traição. E o que é o golpe na cabeça que Cristo deu na cabeça da serpente? Quando Judas entrega Cristo para os sacerdotes, e os sacerdotes, por sua vez, levam ao sinédrio, e Judas percebe que o negócio é sério, ele fica desnorteado de mente, e aí ele foi golpeado em sua mente a ponto de se enforcar. Talvez você não soubesse disso. Talvez você não soubesse disso. Esse foi o golpe na cabeça. Ele ficou perturbado de mente. Foi golpeado. Ficou ali desnorteado, sem saber o que fazer. E aí a melhor solução que ele encontrou foi a forca. Foi dar cabo à sua própria vida. Mas ele não fez isso. Ah, ele tinha chance? Não, não tinha. Então, de onde descende as descendências? De Eva com a serpente ou de Adão e Eva? Abre a sua Bíblia, eu não vou abrir não. Abre a sua Bíblia em Gênesis 4, versículo 1. Não, vou abrir sim. Eu não ia abrir não, mas vou abrir. Vou abrir para vocês não acharem que eu estou inventando texto aqui. Porque eu sei, eu conheço algumas pessoas que me assistem e que mandam mensagem depois no Zap. Estou botando ali o card do teclado aqui. Gênesis 4, versículo 1. Coabitou o homem com Eva. Essa lhe... com Eva, sua mulher. Esta lhe concedeu e deu à luz a Caim. Olha só, olha como a Bíblia refere-se a Caim. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão. Olha como Eva se refere a Caim. Adquiri com o auxílio do Senhor um varão. Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Ok? Mas quem é que coabitou com a mulher? O homem. Aqui fala o homem, né? Não fala nem Adão. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Ou seja, coabitou Adão com sua mulher. Beleza. Quem coabitou? Adão, o homem. Não foi serpente nenhuma, tá? Foi o homem. E depois disso, quem nasceu? De novo. E depois deu à luz a Abel, seu irmão. E foi Abel pastor de ovelha e Caim lavrador. Bom, aqui Eva não mencionou a respeito de Abel. Só que ela menciona o nascimento de Caim. Ela disse, adquiri um varão. Sabe, às vezes você vai em determinados templos religiosos e eles têm por hábito chamar de varão varoa. Varão varoa é um pronome de tratamento entre eles para definir quem é homem e quem é mulher. Fala homem, fala mulher. Ok? E isso não te faz ser membro da família da pessoa pelo fato de você chamá-la de varão ou de varoa. Ok? Eva disse essas palavras acerca de Caim. Só que depois nasceu Abel. Depois deu à luz a Abel, a seu irmão. Abel foi pastor e Caim lavrador. E aconteceu que no fim dos tempos, trouxe Caim do fruto da terra. Tá, vamos pular aqui, vou pular. A Eva não menciona aqui a respeito de Abel, tá? Ela disse que Caim era varão. Vamos ver o que Eva diz a respeito da sua descendência. Gênesis 4, versículo 25.
tornou Adão. Olha só, antes foi o homem, agora é Adão. Engraçado, né? Se você não ficar atento, você acha que esse homem aqui é a serpente. Ok? Você acha que esse homem aqui é a serpente. E é ele mesmo. Então, assim, diz assim: tornou Adão a coabitar. Aqui, segundo alguns historiadores, é um período de 130 anos. Eu falo historiador porque está registrado no livro apócrifo. No livro apócrifo tem uma contagem cronológica a respeito do período de Abel e Caim até o nascimento de Sete. Tanto é que diz assim, deixa eu ver aqui, ó. Que aí você vai lendo aqui o Gênesis aqui, aí você vai vendo as gerações. E ela, fulana, e fulano, e ciclana, e você vê, realmente levou-se tempo. Diz assim, ó. Ada e Zila, e ouvi, porque aqui está falando a respeito da descendência de Caim. Ok? E aí você vê que passou-se tempo. Depois de narrar a genealogia de Caim, aí volta a narrar a genealogia de Eva, de Adão. Só que antes de finalizar a genealogia de Caim, está se falando aqui também da genealogia de Adão. Ó. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome Sete. Porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou. Bom, Deus me concedeu outro descendente. Caim não é descendente de Eva? Mesmo tendo sido gerado no mesmo útero, Caim não é descendente de Eva porque ele continua vivo. E pelo fato de continuar vivo, ele não deixou de ser filho. Nem Abel, pelo fato de ter morrido, deixou de ser filho, descendente. Só que Eva está separando agora as descendências. Eva agora está falando de descendência. Este te ferirá a cabeça, tu lhe ferirá o calcanhar. Eva agora entrou na questão da descendência. E de onde viria o descendente que pisaria na cabeça da serpente? Da descendência da mulher. Não da descendência de Caim. Não da descendência de Adão, do homem. Mas o descendente que pisaria a cabeça da serpente viria da mulher. E aí a religião, para te enganar, diz que a mulher é a igreja. A igreja é a esposa de Cristo. Hoje. Antes ela era noiva. Hoje Cristo casou-se com a sua igreja. Antes ela era noiva. E como noiva ela vacilava muito. Então a Eva está separando as descendências. Parou para perceber? Caim era o quê? Varão. E varão não faz, por exemplo, eu chamar alguém de varão ou de varoa, isso não quer dizer que ele é da minha descendência, da minha família. Isso não faz dele ser um membro da minha família. E nem eu ser um membro da família dele. Mas Deus me deu outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou. Por favor, preste atenção. Lá em Lucas, se eu não me engano, Lucas 13 ou Lucas 11, que Jesus está narrando ali, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, será requerido de vós o sangue, desde o sangue derramado, desde o sangue derramado do justo Adão? Não, do justo Abel.
até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que foi morto entre o pórtico e o altar. Deixa eu ver se eu acho aqui, para ficar mais divertido, para ficar mais enriquecido isso aqui. Não é Adão o justo. Abel é o justo. Adão não era justo. Você parou para perceber? Já pensou nisso? Existem duas sementes. E nós vamos chegar lá. Eu espero que haja compreensão da sua parte a respeito dos textos. Eu não lembro bem aqui, mas deixa eu ver se for aqui Lucas 13 ou 11. Beleza, se não, vai ficar para uma outra vez. Naquela mesma hora, deixa eu ver se é aqui. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhe respondeu: ide dizer a esta raposa: hoje e amanhã expulso demônio e curo o enfermo, e no terceiro dia terminarei. Importa, contudo... Ah, tá, peraí, eu acho que é aqui, ó. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te forem enviado. Quantas vezes eu quis juntar-te como... Quantas vezes eu vos quis reunir como a galinha ajunta o seu próprio ninho debaixo de suas asas, e vós não quiseste. Eis que a vossa casa ficará assolada, deserta. Não é aqui. Deixa eu ver se é o 11. Provavelmente muita gente sabe. Achei, glória a Deus. É o 11, versículo 51. Desde o sangue Abel, né? Vamos ler o 50? Melhor, o 49. Por isso também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhe-ei profeta e apóstolos, e alguns deles matarão, e a outros perseguirão, para que dessa geração se peça conta do sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o pórtico e o altar. Esse daqui, deixa eu ver os 51, né? Que está referindo-se a Gênesis 4, versículo 8. Então, interessante é que ele não se refere a Adão como um ser justo, mas a mas a Abel. E por que não é Adão o justo? Porque não te contaram a verdadeira história. Não te contaram a verdadeira história. Adão nada mais é do que a carne, a natureza humana. A natureza humana, ela tem vida, porque Deus lhe concedeu vida. Mas a natureza humana, ela jamais será uma natureza espiritual. E só a natureza espiritual, na vida de uma pessoa que está vivendo uma experiência humana, é que é capaz de obedecer a Deus. Então, quem era Caim? Abre lá sua Bíblia. Dá tempo. Abre lá sua Bíblia. 1 João 3, versículo 12. Só para você saber quem era Caim. João 3,12. Eu vou abrir aqui também e já abri. Não segundo Caim,
que era do maligno, e assassinou seu irmão. Por que assassinou? Porque suas obras eram más. Ou seja, Caim, ele era a cara do pai. Caim era a cara do pai. A Eva chamou Abel de seu descendente, através do nascimento de Sete. Abel era descendente de Eva. Eva foi o primeiro ser espiritual a viver uma experiência humana. Eva é o primeiro ser criado por Deus no âmbito espiritual, no reino espiritual, a vivenciar uma vida humana. Ela é a mãe. Adão nada mais é do que o boneco que trouxe essa forma física aparente. E ele é a imagem, ele prefigurava a imagem de Cristo. Ele prefigurava a imagem de Deus que viria a esse mundo como filho, em resgate dos seus. E para você ficar atento, quem trouxe morte? Quem trouxe pecado? Por meio de um só homem entrou o pecado no mundo. Quem era esse homem? Adão. A Bíblia também menciona que Adão não foi enganado. Eva foi. Quer ver uma coisa? Adão não foi enganado, Eva foi. Por que Adão não foi enganado? Porque Adão foi avisado. Não coma. E Eva? Eva, não, porque Eva não existia e Deus não deu essa ordem a Eva. Deus não deu essa ordem a Eva. Ambos fisicamente foram banidos do paraíso? Sim. Sim, foram. Mas havia uma diferença entre Adão e Eva? Muitas. Eva era um ser espiritual, vivendo uma experiência humana. E Adão, ele era um ser totalmente humano, vivendo a sua própria experiência. E a experiência de Adão não era... O propósito de Adão não era agradar a Deus. Adão nada mais era do que um animal racional. E muitas das pessoas se denominam dessa forma por causa da ciência, que reconhecem que a carne ela é um animal racional. Só que a gente não é só essa carne. Nós temos um ser espiritual. Nós somos um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Lá em Hebreus 2,14, anota. Diz assim: assim como os filhos participam de carne e sangue, ele também participou. Ele quem? Deus. Como? Emanuel, Deus conosco, também participou. Participou de carne e sangue. Espera aí, pessoal, só voltar aqui. Então ele também participou de carne e sangue. Bom, as duas sementes que existem descenderam de Adão e Eva. Elas não descendem de Eva e da serpente. Não. Serpente ali é para mostrar a mim e a você aquilo que é astuto ao ser humano, à natureza humana. Nós somos capazes de enganar, de manipular, de prejudicar, de cometer coisas da qual não seríamos capazes de cometer, mas vai depender muito do nosso estado emocional. Muitas das vezes a nossa carne nos leva a fazer coisa que não queríamos. Lembra que Paulo disse: o bem que quero não faço, mas o mal que não quero, esse faço. E ele, eu não. O mal que habita em mim, em mim não, na minha carne. Eu não sou esse pedaço de carne que você vê andando por aí. Isso que Paulo quis dizer. E é o que eu digo a você: nós não somos o que vemos. Nós somos além do que os olhos são capazes de ver. Nós somos espíritos, vivendo uma natureza humana, tendo uma experiência humana, cumprindo um propósito de Deus.
Então, dito essas coisas, vamos ver o que Paulo fala aqui a respeito, lá em Romanos 12, ou Romanos 11. Eu não sei, está fechado, não abri. Então, você sabendo que existe duas sementes, Romanos 11, vou ler só alguns versículos. Romanos 11, versículo 1. Romanos 11, versículo 1. É Bíblia, não é caderno da escola, não. Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Ok? Paulo está dizendo, Deus não rejeitou o seu povo. O que a religião vende? Que aqueles que quiserem ser reconciliados com Deus precisa dar os passos na direção de Deus, certo? Mas não é isso que... essa não é a realidade. Essa não é a verdade. Versículo 2. Paulo vai continuar dizendo, Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que a Escritura refere-se, ou não sabeis o que a Escritura refere-se a respeito de Elias, como um insta quer dizer insistir, pedir, implorar. Aqui cabe melhor a palavra pedir. Ou não sabeis que a Escritura refere-se a Elias pedindo diante do Senhor contra Israel, dizendo... Elias estava pedindo ao Senhor contra Israel. Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só ficou eu, e só eu fiquei. E procuram tirar-me a vida. Que lhes disse, pois, a resposta divina? Hein? Você sabe? Talvez você até saiba. Que lhes disse, pois, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Elias, fica tranquilo. Você não é o último. E mesmo que eles queiram te matar, eu ainda tenho 7.000 reservado. Aquilo que você reserva, de quem é? Aquilo que você guarda, pertence a quem? A mim? Aquilo que você guarda, pertence a você. E você protege ou deixa, de qualquer maneira, vamos supor dinheiro. Vamos comparar com dinheiro, que é o que as pessoas amam e que é muito importante para a nossa manutenção. Dinheiro. Você tem muito dinheiro. Você guarda debaixo de uma proteção ou você coloca em qualquer lugar e deixa por conta do acaso, e deixa por conta, ninguém vai mexer não. Você protege, ok? Você protege. Por exemplo, seu filho, você cria. Vamos trazer para o campo mais real, né? Para o campo do afeto, para o lado afetivo. Seu filho, você o cria
e vem alguém querendo o prejudicar, ele está sob a proteção de quem? Sua proteção. Ele é seu filho, você o ama, e pelo fato de você amar, você o reserva de certas coisas, você o preserva. Preserva, reserva, reservar é guardar. Você o guarda de certas coisas para que ele não tenha que passar por determinadas ocasiões que podem lhe ferir, que podem lhe machucar, que podem lhe fazer sofrer. Ele está debaixo da sua proteção, porque você o guarda de certas coisas. Lembra do que a carne de Jesus disse para ele? Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito para que te guarde de tropeçar em alguma pedra. Então, continuando aqui, assim reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também, agora no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Era aqui que eu queria chegar. Até que ponto você dá credibilidade à eleição de Deus? Enquanto eu fui religioso, isso não se passava pela minha mente. E mesmo se eu lesse aqui, como eu acabei de ler, eu diria heresia se eu ouvisse alguma outra pessoa dizer. Hoje eu digo isso e as pessoas dizem assim, heresia. Mas não é heresia, está na Bíblia. Para mim, heresia é o que não está na Bíblia, mas que é colocado como se fosse uma realidade bíblica. Copo d'água, fotografia para orar. Traz o travesseiro, a fronha, o cobertor, a toalha, a camisa. A sunga, a calcinha. Eu trago o seu amor de volta dentro de tantos dias. Só falta falar isso. Só falta falar isso. Então, não é essa a realidade que deve ser vivida. Isso não é uma heresia, isso é um assunto bíblico que deve a merecida atenção minha e sua. E ao invés de você questionar, você deveria analisar, estudar, aprofundar-se a respeito do que a Bíblia se refere como eleição. Você sabe o que significa eleição? Eleição é escolher determinadas coisas por vontade. Ou seja, chega de 2 em 2 anos temos uma eleição. E através da nossa vontade, através do nosso voto, o nosso voto expressa a nossa vontade. Infelizmente, eu e você não somos livres para não votar. Infelizmente. Isso para mim não é democracia, isso para mim é ditadura. Democracia para mim é eu ter o direito de votar ou não. Por mim eu não votaria nunca em ninguém. Mas eu não tenho essa liberdade que eles dizem que eu sou... que aqui é um país democrático. Que democracia é essa? Que me obriga... Eles não me dão nem a passagem. Não me dá nem o da gasolina. E olha que a gasolina agora é R$6. E quando chegar as eleições desse ano, quanto é que não vai estar? Desse ano não, de 2022, né? Então, quanto é que não vai estar a gasolina até lá? Vamos botar em uns R$8. Se eles me dessem pelo menos o valor da gasolina, tudo bem, mas nem isso. A eleição, ela expressa a vontade de alguém que elege determinadas pessoas. Porém, até que ponto você respeita a eleição de Deus que determinou eleger aquelas pessoas, como mencionado aqui?
7.000 reservados para Deus, que Deus elegeu. Deus elegeu para si 7.000. Ainda nos dias de hoje há um remanescente, segundo a eleição da graça. Deus elegeu de graça. Deus escolheu esses 7.000. E desses 7.000 ainda existiam alguns ali vivenciando os dias de Paulo. Um deles era o próprio Paulo. E assim sucessivamente, tinha outros. De Elias até Paulo, não estavam os 7.000 presentes. Muitos já haviam descido à sepultura, ao inferno. Que inferno nada mais é do que sepultura. Eu tenho que começar a falar dessa forma, que é para desmistificar, para destruir o medo que criaram na sua mente. Assim fica igual Valdomiro, né, pessoal? Assim ou sem? Vou continuar assim. Então, é porque eu senti um negócio cair aqui na cabeça, tipo algum mosquito, sei lá. Algum inseto bateu aqui, eu botei de volta. Então, um dos 7.000 que foi falado por Deus a Elias era Paulo. E como que Paulo vivia? Antes de ter conhecido a graça de Cristo, Paulo ele era um judeu, fariseu, quanto à lei, irrepreensível, hebreus dos hebreus, tinha do que se orgulhar, né? Patente alta, bigode grosso, patente alta. Paulo, Saulo, apóstolo, né? O apóstolo Paulo, bigode grosso, patente alta, respeito moço. Não é assim que é a música, sei lá. Então, antes ele era judeu e continua sendo depois disso. Tanto é que ele fala, eu sou judeu, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Ele está demonstrando ali a linhagem dele. E mostrando que Deus não rejeitou seu povo. E ele, por ser da descendência de Abraão, não foi rejeitado por Deus. Mas os demais foram endurecidos. Mas os demais que não descenderam. Nem todos os que são israelitas nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem todos os que nasceram de Abraão são filhos de Abraão. De Abraão, quando a Bíblia se refere filho de Abraão, quando ela está se referindo aos filhos de Abraão, ela está se referindo àqueles que, da mesma forma que Abraão creu, quando Deus lhe convidou a sair da terra que ele morava e do meio da parentela de seus familiares, para uma terra da qual ele era desconhecida para ele, e Abraão, por não ter religião nenhuma, quer dizer, ele era pagão, né? E por ele acreditar e crer naquele que chama, assim Paulo também, fazendo parte dessa descendência, eu e você que cremos no que Cristo fez, a justiça de Deus é imputada sobre nossas vidas. Então olha o que Paulo diz aqui. E assim também agora, no tempo de hoje, sobrevive. Paulo está escrevendo isso aqui há quantos anos atrás? Não se sabe precisamente a data, mas é entre o ano 53 a 58. Mas a maioria deles afirmam que foi entre 56 e 57. O ano das escritas das cartas aos Romanos. Aí ele diz assim... Assim pois também, agora, no tempo presente, hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Eleição de quem? Da graça. Quem é que elegeu? Deus. Deus elegeu. Então olha o que ele diz aqui. E se é pela graça, já não é pelas obras. Aí você entra no sistema religioso, eles transportam você para um momento antes da cruz, e lá você vive na prática de obras, dízimo, oferta,
campanha, monte, cambalhota, bananeira. 3 passinhos para um lado, 2 para o outro. Vigília, jejum, batismo e tantas outras coisas. Santa Ceia, na verdade a Páscoa, né, a réplica da Páscoa, que na verdade lá eles banquetearam-se, jantaram de fato. Por que a ceia de Natal é considerada uma ceia? Aquilo ali é banquete, ceia. A ceia não é um pedacinho de pão, aquilo ali não. Ele pegou aquele pedaço de pão para demonstrar simbolicamente o que seria feito com o seu corpo, que ele repartiu. A carne de Jesus foi partida? Não. Ele simbolizou, pegou aquele pedaço de pão e compartilhou ali, dizendo que aquilo ali seria feito com o corpo dele. Ele mentiu? Não. Ele entregou o seu corpo em favor de muitos. Tanto é que a Bíblia diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Então, quem trouxe o pecado e a condenação? Adão. Quem é Adão? 1 Coríntios 15, versículo 45, você pode ler lá. Não é o primeiro espiritual, e sim natural. Depois o espiritual. O primeiro homem é feito alma vivente, porém o segundo Adão é espírito vivificante. Quem é o segundo Adão? O segundo Adão é Cristo. O que Cristo veio fazer? Com que propósito Cristo se manifestou? Com que propósito Deus se manifestou? Com o propósito de desfazer as obras de quem? Do diabo. Está escrito. Vamos dar uma olhadinha? Se eu não me engano é 1 João 3. Um pouco acima do que fala a respeito de Caim. Eu acho que é, eu não lembro mais, pessoal. É porque eu fiquei uns tempos sem fazer vídeo. Não vai dar para procurar, mas é um versículo bem conhecido. Aquele que tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem, não tem a vida, né? Aí ele, deixa eu ver... Bom, eu mencionei o versículo, né, pessoal? Então vamos ficar assim. Que ele diz assim, achei. É o 8 mesmo. Aquele que pratica pecado procede do diabo e vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Bom, quem pratica pecado é filho do diabo. Isso não está claro para você? Quem pratica pecado é filho do diabo. Então quer dizer que
o diabo também é capaz de gerar filhos, descendentes? Claro que não. Aqui ele está se referindo à natureza maligna, à natureza acusadora, perversa, carnal de Adão. Quem trouxe pecado ao mundo? Adão. Quem tira o pecado do mundo? Cristo. Então Cristo veio consertar o que a carne trouxe de ruim. Por isso que o velho homem, ou seja, a natureza humana, morreu na cruz. E Colossenses 3 te convida a matar a natureza humana. Não existe um ser espiritual oposto a Deus, usando de sua artimanha para destruir os filhos de Deus, e Deus está assim de braço cruzado, assistindo. Não existe isso não, pessoal. Então, eu sei que as coisas que eu falo aqui talvez seja difícil algumas pessoas compreender, mas Cristo veio com o propósito de destruir as obras do diabo. Então quer dizer que o diabo também gera seres humanos? Claro que não. Isso está mais do que claro na minha mente e na sua, por meio das palavras faladas aqui. Vamos ver uma outra coisa, para finalizar? Você é boa semente. Nós vimos aqui que Paulo falou a eleição da graça. Mas a eleição não cabe, nem nunca caberá sobre os descendentes de Adão. Não. Adão, ele pode ter sido o pai biológico da carne, literalmente. Mas os filhos de Deus não dependem do coito da carne para serem gerados nesse mundo. Por exemplo, o próprio Cristo, ele veio, nasceu da Virgem, beleza. Claro que Deus estabeleceu um outro meio para que eu e você viéssemos. Precisa desse coito? Precisa. Mas aquele ser que será gerado, biologicamente, não tem só a carne em si. É nessa questão que eu estou querendo dizer. Aquele pedaço de carne, ele não é aquele pedacinho de carne somente. Ele é algo além daquilo que eu e você somos capazes de ver. Assim como Eva aparentemente era um pedaço de carne e que Adão, quando viu, ficou de olhos grandes e disse: "Ixará, carne da minha carne e osso dos meus ossos, que delícia, papai." Não. Ela, além disso, ela era muito além disso. Por isso que Paulo fala: "A ninguém conhecemos segundo a carne." E se conhecemos Cristo, olha que Paulo está falando lá atrás, referente aos que lhes ouvia. E se alguém conhecemos segundo a carne, agora já não é deste modo. E se conhecer o Cristo, também não é desse modo. Então, aquele pedacinho de carne que nasce, ele é muito além daquilo. E olha o que ele... Para você saber. Se você é uma pessoa religiosa, você vai se ver aqui agora, tá? Marcos, capítulo 2, versículo 15. Eu vou abrir. Marcos 2, 15. Mas também o 16, né, para não ficar sem contexto. Achando-se Jesus à mesa, na casa de Levi, Levi é Mateus, tá, pessoal? Estava juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Estes eram em grande número e também o seguiam. Quem o seguia? Os publicanos e pecadores.
estavam ali reunidos na casa de Mateus, em grande número, banqueteando-se juntamente com Jesus, e eles o seguiam. Se você for um religioso agora, e você tiver conhecimento de que alguns dos que andam com você na religião estão andando ali com quem bebe e fuma, ou eles estão assentados numa mesa de bar, conversando ali com algum dos seus parentes que não vê há tempo, mas que eles hoje estão sentados num bar, os dois estão bebendo uma cerveja, eles só estão ali em companhia. Você que é religioso, você vai questionar a conduta desse que congrega junto com você no local em que você é membro. Você não vai questionar? Vai. Mas sabe por que você vai questionar? Porque você está tendo uma compreensão errada por meio da religião que você está seguindo. Versículo 17. Os fariseus, os escribas e fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Por que come e bebe ele na companhia dos publicanos e pecadores? Você não vai fazer igual? Sendo que aquele que está ali reunido com o seu familiar, ele está tendo o mesmo sentimento em que havia em Cristo, de não fazer acepção de ninguém. Mas o religioso, ele faz acepção. Ele condena aqueles a quem Deus ama. Eles condenam. Mas sabe por que eles fazem isso? Sabe o que acontece? Quem são os publicanos e pecadores? Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo, religioso. João 10, 27. João 10, 27. Você talvez já até saiba o que vai dizer lá. E já está cansado de ouvir. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Opa, os publicanos e pecadores estão banqueteando-se ali com Jesus, ó. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estava juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Estes eram em grande número e também o seguiam. Estavam em grande número e também o seguiam. Não fala que os religiosos seguiam a Jesus, porém os religiosos eram um tropeço para Jesus. E continua sendo até os dias de hoje. Aí ele continua, aqui em João 27, 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E o que elas fazem? E o que ele é? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. E o que elas fazem? Jesus vai dizer: elas me seguem. Eu lhes dou vida eterna. Aqueles publicanos, pecadores, indignos aos olhos da religião, abraçados por Cristo, na verdade, eram as verdadeiras ovelhas que davam ouvido a Ele e que, por ouvirem a sua voz, reconhecia e seguiam-o. E os religiosos ficavam no encalço de Jesus, tentando armar alguma coisa para que ele tropeçasse, botando tropeço. E é assim até os dias de hoje. Então, e por que eles fazem isso? Olha por que eles fazem isso. João 8. João 8. Olha por que eles fazem isso. João 8, versículo 43. Qual a razão? Jesus está aqui tendo
É uma discussão entre eles e os fariseus. Deixa eu ver aqui. Jesus defende a sua missão e autoridade. Aí ele fala assim, né? Aqui é o texto. Jesus defende a sua missão e autoridade. Aí ele está falando aqui com os fariseus lá, os sacerdotes, os escribas lá da época, dizendo assim: replicou-lhe Jesus: se Deus fosse vosso Pai, replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente haveríeis de me amar, porque eu vim de Deus e estou no Pai. Eu vim de Deus e aqui estou. E aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão? Porque não me compreendes a minha linguagem. Qual a razão? Porque não compreende a minha linguagem. É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Sois incapazes. Não é porque não querem, não. É porque são incapazes de ouvir. A carne é incapaz de ouvir a palavra de Deus. Não é porque não querem. Mas se aquele cara ali decidir aceitar Jesus, tudo muda? Não. Porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Aí ele diz assim: vós sois do diabo e quereis satisfazer-lhe a vontade de vosso pai, que foi homicida de vosso pai, e satisfazer-lhe o desejo. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas por que eu vos digo a verdade, não me credes? E eu paro aqui. Você já parou para pensar? Já percebeu? Então quer dizer que esse sacerdote aqui era filhos de um ser espiritual que não tem poder criativo, que nem tem o poder de gerar. Não. Ele está falando daqui da natureza humana. A natureza humana, ela é o diabo em si. A natureza carnal. Veja com quem a carne luta, com quem o espírito luta. Veja lá em Gênesis 6, versículo 4 ou 3. O meu espírito não contenderá para sempre com Satanás. Não, o meu espírito não contenderá para sempre no homem, porque os seus dias são de 120 anos. E Deus é eterno. Então não existe um ser maligno criado pela religião que para impor medo sobre você, para te manter sob o controle e o domínio, para manipularem a massa. Não existe esse ser. Na verdade, você e eu somos eleitos por Deus desde antes da fundação do mundo. Efésios 1, versículo 4. Romanos 8, 28 e 29. E em Cristo fomos reconciliados com Deus. Nós não, eles lá. Nós já nascemos reconciliados. Porque nós vivemos num período pós-cruz, pós-conquista de Cristo sobre a nossa vida. Nós já nascemos vitoriosos. Para fechar aqui, pessoal, com chave de ouro, e para deixar o coração de todos nós fervorosos, Romanos, capítulo 5. E aí eu emendo com 2 Coríntios. E aí a gente fecha. Romanos 5.
Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Eu não vejo nenhum religioso em paz, mas eu vejo todos eles preocupados, tendo que fazer e acontecer para alcançar o perdão de Deus, o perdão que já nos foi concedido lá da cruz para cá. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz assim, porque quando o 5:10 agora, Romanos 5:10, primeiro foi 5:1, agora 5:10. Porque se nós, quando o inimigo, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Quando é que nós fomos reconciliados com Deus? Nós não, eles lá, Paulo está falando. Quando é que eles foram reconciliados com Deus? Na morte de Cristo. Na morte de Cristo eles foram reconciliados. E aqueles que nasceram depois? Já nasceram debaixo da reconciliação. 2 Coríntios. Ou é primeiro? Eu acho que é segunda. É segunda. 2 Coríntios 5. Rapidinho. Para a gente fechar. 5, 18 e 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha o que Paulo está falando. Esse ministério foi dado a Paulo. Ok? O ministério da reconciliação, ele vai dizer aqui, ó, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, ou seja, a criação, não imputando os homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Efésios 1:18, eu acho que é 1:11. É 1:11, será? Eu vou ler o 4 e o 11. Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. 11. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, todas as coisas foram convergidas de voltas a Deus. Convergir, voltar-se para Ele. Ele convergiu tudo a Ele novamente. Aquilo que um dia Ele disse a Adão, amaldiçoada é a terra, que Ele quis dizer, amaldiçoada é a criação, por tua conta. Agora, por meio do segundo Adão, Ele diz, todas as coisas foram convergidas a mim. Eu reconciliei todas as coisas a mim. Ou seja, é um relacionamento que estava rompido, agora foi reconciliado. E se você está em Cristo, você é uma nova criatura. E estar em Cristo não significa fazer parte do sistema religioso, e sim não estar segundo as consequências das atitudes adâmicas nos dias de hoje. Essa é a mensagem que eu deixo. Graça e paz. Um beijo no coração. E até a próxima, pessoal. Não com esse visual mais, talvez.